E hoje eu quero trazer um atributo que é bastante diferente dessas temáticas que nós temos tido nas últimas semanas. Por isso é importante hoje nós estarmos atentos, que Deus quer com certeza trazer um outro aspecto da sua palavra para as nossas vidas. A palavra de hoje se chama o trono da graça. E lá em João capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse entendimento da graça de Deus precisa estar claro no coração e na mente de todos nós, quando nós hoje somos cristãos e nos aproximamos de Deus através da sua igreja. Porque existe uma possibilidade de nós confundirmos um pouco como que Deus se relaciona com a humanidade ao lermos livremente a Bíblia, pensando que em todos os momentos Deus está se relacionando conosco da mesma forma. Logicamente que ao longo de toda a Bíblia Deus fala conosco, Ele vivifica a sua palavra, Ele libera respostas às nossas vidas, Ele estabelece princípios, mas nós precisamos entender que há uma diferença naquilo que nós chamamos o Antigo Testamento ou a antiga aliança de Deus com a humanidade e o Novo Testamento. A Bíblia ela se divide nessas duas grandes porções, que são porções históricas e também do período em que Deus se relaciona com as pessoas, e são porções de uma diferença na forma que nós temos de acessar a Deus. Por isso que, às vezes, nós nos sentimos um pouco confusos ao perceber como que Deus se relacionou com algumas pessoas, alguns povos, algumas situações, ao ler textos do Antigo Testamento, que é antes da vinda humana encarnada de Jesus ao mundo. A partir do livro de Mateus, na palavra de Deus, nós temos o que chamamos de Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou uma nova forma de Deus se relacionar conosco, a partir do nascimento de Jesus, a partir da vinda de Jesus e a obra da cruz. Quando estamos lendo aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, João está preocupado em esclarecer isso. Ele está preocupado no primeiro capítulo que vai narrar a vida de Jesus de forma humana e terrena. Ele está preocupado em esclarecer que antes de Jesus havia um caminho e depois de Jesus se estabelece um novo caminho. E no versículo 17, vamos ler novamente, o apóstolo João escreve o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Está se referindo agora que Jesus, quando vem ao mundo, Ele muda os tempos. Ele muda a forma que nós temos de viver uma vida com Deus. E a isso nós podemos chamar também de uma aliança da graça, de uma nova aliança através do sangue de Jesus. E o que é então a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus que é liberado sobre todas as pessoas a partir de crerem na obra da cruz do Senhor Jesus. Para quem não crê na obra da cruz ou não conhece o Evangelho, não está recebendo esse favor de Deus que é ativado pela fé na sua palavra. Por isso que é muito importante nós estarmos o tempo todo falando sobre Jesus para as pessoas, o tempo todo anunciando essa nova verdade sobre a vida das pessoas, porque a graça de Deus começa a ser ativada na nossa realidade quando nós conhecemos Jesus. Quando nós entendemos a vinda de Jesus, quando nós entendemos a obra da cruz, e o que isso causa na nossa realidade espiritual e na forma que nós temos de buscar a Deus. Porque senão a maioria de nós, intrinsecamente, internamente, sempre estamos pensando no tempo da lei. Se eu estiver bem, se eu estiver fazendo aquilo que é correto, Deus vai me aceitar. Se por acaso tiver algo errado na minha vida, algo que eu não sei como fazer, ou que eu fiz de errado no passado, então Deus vai me castigar. Essa é a premissa do tempo da lei, em que Deus é o justo juiz. Na graça de Deus, Deus não deixa de ser justo, mas Ele quer nos adotar como filhos, e como filhos, muda a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Então, se você puder abrir a tua Bíblia mais para o finalzinho, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nós vamos ter o texto central de hoje.
Hebreus 4,16. E dentro dessa palavra de hoje, nós vamos também caminhar por alguns outros textos bíblicos, porque o tema da graça, ele é muito simples de nós vivermos na nossa vida com Deus, mas é um pouco de ficarmos e entendermos na nossa vida com Deus. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós vamos perceber como que, por causa da obra de Jesus, nós temos agora uma nova realidade, um novo acesso a Deus. Pela lei de Moisés, a Bíblia fala que o pecado se tornou conhecido. O apóstolo Paulo escreve a uma das igrejas que estavam sob a sua supervisão que nós não saberíamos o que é pecado se não fosse a lei. Então a lei diz, não matarás. Então agora eu sei que se eu assassinar alguém, especialmente de forma injusta, há um pecado diante de Deus. A lei diz, não mentirás. Então, agora por causa da lei eu sei que se eu não falar a verdade, se eu sustentar uma mentira, existe uma barreira também com Deus na minha vida com isso. A lei fala, não adorarás outros deuses. Então agora eu sei que se eu buscar outro Deus que não é o Deus da Bíblia, eu estou cometendo um pecado. E assim sucessivamente, a lei nos mostra o certo e o errado. A lei nos mostra aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Mas a graça nos dá um novo acesso. A graça não muda o que é pecado e o que não é pecado. Mas a graça muda a forma que nós temos de acesso a Deus. A graça é o presente de Deus através de Jesus, porque Jesus pagou todo o preço, a consequência e o julgamento do pecado e da morte sobre a vida dele. E agora, por pagar esse preço, ele nos dá acesso gratuito. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. No momento da necessidade. A palavra de Deus está agora falando que Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo todo-poderoso, ele continua sendo o Rei dos Reis, ele continua sendo o maior, ele continua sendo sobre qualquer outro Deus, aquele que tem todo o poder e a toda a autoridade. Ele é soberano, ele reina, o Senhor está no seu trono. Mas agora, através de Jesus, nós podemos chamar esse trono de Deus de o trono da graça. E por causa da graça, em primeiro lugar, deixa eu te dizer hoje, nós podemos nos aproximar. Então diga assim comigo: o trono da graça me convida à proximidade. Proximidade é o primeiro resultado da graça de Deus. Nós podemos falar isso biblicamente de uma outra forma, quando você for ler a palavra de Deus e encontrar o termo justiça de Deus, ou justificação, ou que nós somos justificados. É a mesma temática, no sentido de que antes nós éramos culpados, nós éramos afastados, nós éramos pessoas que tinham uma barreira para com Deus, e agora pela graça nós somos inocentados, e ao ser justificados, nós somos aceitos por Deus. Eu gosto mais do versículo 16 de Hebreus 4, que fala que nós podemos nos aproximar do trono da graça. O trono da graça nos convida a nos aproximarmos com toda a confiança. Então, nesse aspecto, aquilo que Jesus traz por sua graça, o trono da graça de Deus, o jeito de buscar a Deus agora pelo cristianismo através de Jesus, em primeiro lugar, eu não preciso ter medo de Deus. Eu não preciso fugir de Deus. Eu não preciso me esconder de Deus. Você lembra lá nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, fala sobre a criação de todo o mundo e fala sobre a criação do ser humano. E quando Adão peca e Eva peca, a reação natural deles qual que é? Se esconder de Deus, se afastar de Deus. E às vezes dentro da igreja essa é a nossa reação natural. Nós enfrentamos uma dificuldade, nós cometemos algum erro, nós acabamos machucados com algo, nós estamos ofendidos com alguém, e aí o que isso resulta? Que nós nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos do convívio da igreja, nos afastamos de orar, nos afastamos de ler a Bíblia, porque parece que aquilo está nos condenando. Com Jesus é diferente. A aliança que temos com Jesus nos faz sempre ter acesso ao trono da graça. Repita assim comigo: por causa de Jesus, eu sempre tenho livre acesso à presença de Deus. Não esqueça disso.
Por causa de Jesus, nós sempre temos livre acesso à presença de Deus. Mas não veja isso como um negócio que Jesus fez. Não veja isso como um pagamento que Jesus fez. Veja isso como uma mudança de quem Deus é para você. E a partir disso, se você puder deixar marcado Hebreus e voltar um pouquinho comigo no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um pequeno livro da Bíblia, após Coríntios e antes de Efésios. Livro de Gálatas no capítulo 4. Nós vamos ler agora um trecho da palavra de Deus que vai do versículo 4 até o 7. Gálatas 4, do 4 ao 7. Porque eu preciso te explicar que se a nossa natureza pecaminosa, carnal, a nossa natureza às vezes maliciosa, tende a nos afastar de Deus e nos vincular ao pecado, a natureza da aliança que Jesus nos oportuniza pela graça vai nos aproximar de Deus, porque vai mudar a nossa visão sobre quem Deus é. Em Gálatas 4:4 vai dizer assim a palavra de Deus: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, na antiga aliança, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A grande mudança que vem com essa aliança de Deus que nós temos através de Jesus, está lá em João 1,12. Aqueles que creram, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por causa da graça, nós mudamos quem nós somos diante de Deus, e nós mudamos quem Deus é para nós. Antes, muitas vezes, nós nos víamos como apenas um servo, como que um escravo, diante do Deus Todo-Poderoso, que sempre está pronto para julgar os meus erros. Através da graça, o Senhor Jesus nos torna filhos de Deus. Então essa imagem que está aí projetada do trono da graça, está mostrando por que nós podemos nos aproximar confiantemente do trono da graça. Porque é como se, agora eu entendo, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é justo juiz, mas é o meu Pai. E agora eu posso chegar diante da presença dele quando eu quiser, confiantemente, sem medo de ser acorrentado, de ser aprisionado, de ser condenado. Como filho, eu entendo que eu posso chamar Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o justo juiz, o Todo-Poderoso. Jesus nos ensina a orar como? Dizendo que ele é o nosso Pai. Então, acostume a isso, exercite-se nisso. Eu sei que muitas vezes nós temos uma barreira no início da nossa conversão, para chamar Deus de Pai. Treine isso na tua relação com Deus, na tua vida de oração, em chamar Deus de Pai. Em dizer: Pai, eu preciso da tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agora receber de ti orientação. Eu quero compartilhar isso ruim que aconteceu comigo hoje. Eu preciso ter direção do seu Espírito na minha vida. Fala comigo, Pai. Responde a minha oração. Olha como muda a forma que você se sente livre para acessar a presença de Deus. Está fazendo sentido isso para você? É a graça que faz isso. É Jesus que nos deu esse direito, porque ele é o único filho legítimo. E ele agora nos dá o direito de sermos seus co-herdeiros, de sermos aqueles que têm acesso também ao nosso Pai Celestial. Quando aprendemos sobre isso, percebemos também a necessidade de entender o amor de Deus. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Várias vezes a gente deixa de se relacionar com Deus por medo do castigo. Deixa eu te dizer, na realidade espiritual que Jesus estabeleceu por meio da cruz, quem quer liberar castigo e consequências malignas por causa do pecado, são os espíritos malignos, são os demônios, é o reino das trevas. Esses querem se apropriar do nosso pecado para causar castigo e mal sobre as nossas vidas. No momento que eu, por causa de uma fraqueza, me afasto de Deus, eu também estou me afastando da graça de Deus.
E aí sim é que eu vou viver consequências malignas sobre a minha vida. Agora, quando eu me aproximo do trono da graça, se existe algo que tem que ser consertado, reconciliado na minha vida, a segunda coisa que o trono da graça gera é perdão. Diga assim comigo: pelo trono da graça, eu recebo perdão. Então a primeira abordagem que nós temos que ter, uma vez que nós entendemos que podemos acessar a presença de Deus livremente, é buscar o perdão, é buscar misericórdia, é reiniciar a nossa relação com Deus de uma forma pura e inculpável, é estar com a consciência limpa diante de Deus. Eu sempre costumo dizer que uma das coisas mais importantes da nossa vida é nós termos uma boa consciência com Deus. Deus deseja que nós tenhamos uma boa consciência com Deus. Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado: e aí, você está de bem com Deus ou não? Tu está de bem com Deus? Como é que está a tua relação? Está de boa? Já falou com Ele hoje? Ou está de mal com Ele? Faz uma semana tu não fala com Ele. Tu está de bem com Deus? Tu já leu a palavra dele hoje? Já ouviu Ele hoje ou não? Ou tu está te negando a ouvir o que Ele tem para te dizer? Está de bem com Deus? Está te sentindo próximo dEle? Te aproxima do Senhor, buscando misericórdia. A palavra de Deus declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo declara: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque Deus quer nos fortalecer justamente aonde nós somos fracos. Então, quando nós descobrimos isso, que Deus é nosso Pai, nós começamos a nossa relação com Ele querendo purificar as nossas vidas, querendo nos afastar do pecado, e se for preciso, nos arrependendo, pedindo perdão, recebendo misericórdia. Senhor, me perdoa porque eu pensei isso, me perdoa porque eu disse isso, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa, Senhor, porque o meu coração está desse jeito. Libera o teu perdão, a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero recomeçar, eu quero estar puro, eu quero estar limpo, eu quero estar inculpável. Essa é uma oração digna de você fazer diante do trono da graça, porque você não vai ter medo que o Senhor vai estar lá te castigando só porque você falou o que fez de errado. Ele quer liberar amor e restauração sobre a tua vida. Agora, se você se aproxima do trono da graça e fica escolhendo uma vida de pecado, será que Deus vai te liberar essa misericórdia que vai te fazer recomeçar? Você está conscientemente se afastando da graça. Você está conscientemente, é só questão de tempo para você não conseguir mais cultivar uma relação com Deus quando nós escolhemos o pecado intencionalmente. Como é que eu conheço o que é pecado? Pela própria palavra de Deus. Então, o primeiro vínculo que nós precisamos ter com o trono da graça é ativar o perdão. É ativar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se você puder abrir comigo, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito é um livro da Bíblia, pessoal, ele está aí. Só ele é bem pequenininho. Ele fica ali um pouquinho mais para frente de Gálatas, onde você estava. Um pouquinho mais em direção ao Hebreus, é vizinho de Hebreus. Tito capítulo 2, versículo 11. Por que eu vou falar de Tito agora? Porque existe uma tendência no cristianismo pós-moderno de usar a graça como desculpa para pecar. Muitas igrejas têm crescido de forma absurda, pregando um evangelho distorcido da graça de Deus, como se a graça e o perdão é desculpa para pecar. Você que é papai e mamãe aí, quantas vezes você já perdoou o teu filho porque ele fez algo errado? Desde que ele era bebê, né? Desde que ele era nenezinho. Você está disposto sempre a perdoar as falhas dos teus filhos ou não? Sim. Mas se ele agir intencionalmente, sempre te desobedecendo, como que vai ficar o teu coração? Como que é a tua alegria? Como que é o relacionamento com esse filho? Então a graça não pode ser licença para pecar, desculpa para pecar. Em Tito 2, a palavra de Deus nos diz no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça nos salva, a graça nos perdoa, a graça remove a condenação, a graça abre a porta das prisões, a graça remove as barreiras que tínhamos para com Deus, mas ela precisa causar um fruto nas nossas vidas. Veja o versículo 12 comigo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade,
as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é somente através da graça que nós temos a capacidade de viver uma vida santa. É somente através da graça que o pecado não vai ter mais direito de nos dominar. É através da graça que nós podemos encontrar libertação. É pela graça que nós podemos encontrar perdão. Pela graça nós podemos viver de uma nova forma. Mas não use a graça como desculpa para viver de uma velha forma, só por causa que existe perdão, porque daí você não vai viver as promessas de Deus na tua vida. E quando você menos perceber, você se afastou da presença de Deus, como aquele filho pródigo descrito lá em Lucas capítulo 15. Quando nós entendemos isso, se você puder ver mais um texto comigo, hoje é o dia do textão na pregação, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, também no versículo 11, eu quero te mostrar como que a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, com quem nós temos uma aliança hoje, por isso somos cristãos e não judeus. A graça de Deus que libera isso, e eu falo judeus não como povo, mas como religião. O judaísmo crê na Bíblia pelo viés do Antigo Testamento somente. O cristianismo crê na Bíblia adicionando a nova aliança da graça pelo Novo Testamento. Então, se eu e você nos entendemos como cristãos, a graça vai nos libertar do pecado. Em Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça nos faz poder escolher viver uma vida sem pecado. A graça nos dá o poder para viver uma vida santa. Mas para isso eu preciso escolher morrer para o pecado e buscar a Deus. Estar reunido como igreja é uma das coisas que nos fortalece na graça. Ter uma vida de oração, de leitura bíblica, é uma das coisas que nos fortalece na graça. Você está se sentindo fraco, distante de Deus, tentado, faça um jejum na tua vida, adore o Senhor mais intensamente no teu dia a dia, te aproxima de pessoas da tua célula que tenham algo para te oferecer de Deus. Já diz o pastor Abe Huber, quem confessa a tentação dificilmente confessará um pecado. Agora, se nós não confessamos a tentação e achamos que vamos conseguir viver lá no limite da liberdade, nós vamos acabar depois pedindo perdão por pecados. E os pecados causam morte gradualmente na nossa vida. Conforme o pecado, muda a intensidade, muda a área que vai morrendo nas nossas vidas. E aí, de novo, eu tenho que me aproximar do trono da graça e buscar o perdão. Quem sabe eu não precisava buscar esse perdão hoje. Quem sabe eu podia estar buscando hoje um suprimento para a minha vida, uma provisão. E essa é a terceira coisa que o trono de Deus estabelece: proximidade, perdão e provisão. Diga aí comigo: o trono da graça ativa sobre a minha vida provisão de Deus. A provisão de Deus, lá em Hebreus 4,16, está dizendo que encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando nós entendemos essa relação com Deus, estou enfrentando um desafio. Existe uma tentação sexual, existe uma tentação financeira, existe uma tentação emocional, existe uma tentação a falar coisas que eu não devia. Eu preciso ligar o alerta e buscar a presença de Deus que vai me fortalecer na minha fraqueza. Mas não somente para vencer pecado. Eu posso agora, por meio da graça, buscar a provisão de Deus para o meu trabalho, a provisão de Deus para um novo cliente, a provisão de Deus para ter uma saída de um problema que eu estou enfrentando, a provisão de Deus para estar vivendo os meus projetos, os sonhos que Ele tem colocado no meu coração, a provisão de Deus para ser um bom marido, para ser um bom pai, antes que o problema exista.
Eu posso buscar a provisão de Deus para me encher do seu espírito, de sabedoria, de entendimento, para crescer nele. Eu posso buscar a provisão de Deus para poder prosperar financeiramente antes de ter uma crise. A graça libera perdão, mas a graça também libera provisão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, se você quiser aqui abrir comigo, nós vamos ver uma promessa da palavra de Deus sobre provisão. E essa provisão, ela é emocional, ministerial, na saúde, nas finanças. Há uma vida abundante que Deus nos promete. Provisão de Deus para tudo o que necessitarmos. Não é para uma coisa, não é para outra, é para tudo o que necessitarmos. A graça de Deus ativa uma vida abundante em nós. Mas para isso eu preciso me aproximar do trono como meu Pai. Eu preciso buscar a santidade e receber perdão. Eu preciso ativar essa provisão em oração. Diz ali Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa eu dizer, o fato de você só vir à igreja e sentar e ir embora, só ir na cela, sentar e ir embora, muda a tua vida radicalmente, se você não fizer mais nada. Só chegou aqui, sentou, cruzou os braços, ouviu, foi embora. Chegou lá na cela, sentou, ouviu, foi embora. Isso muda a tua vida radicalmente, te faz viver em abundância, feliz da vida, restaura tudo, transforma o teu viver, libera milagres, sem fazer nada. Acontece isso ou não? Não. Normalmente Deus nos dá alguns presentes, faz alguns milagres, mas não é uma vida abundante. A vida abundante vem quando eu encontro agora as promessas de Deus para a minha vida. Quando eu coloco fé na sua palavra, quando eu cultivo uma vida de oração, quando eu vigio quem são as pessoas que estão influenciando a minha vida, quando eu percebo coisas que eu deveria renunciar, mudar alguns hábitos, quando Deus me dá a direção para construir novas coisas, quando eu cultivo uma relação com Deus, porque eu entendi que pelo trono da graça Ele está comigo, Ele derrama o seu Espírito dentro de mim. Qualquer momento do meu dia eu tenho acesso ao Senhor da minha vida. Mas por que eu venho à igreja no domingo então? Porque eu entendo pela graça a importância de parar com tudo que eu estou fazendo para adorar a Deus vários momentos da minha semana. Por que eu vou na célula? Porque eu entendo pela graça a importância de eu desligar um pouquinho de todas as outras coisas e viver uma vida com Deus junto com um grupo de pessoas que eu conheço, compartilhar isso, falar das minhas situações, orarmos juntos, adorarmos a Deus juntos. Entende? Quando nós percebemos isso, o trono da graça nos convida à proximidade. O trono da graça nos faz receber perdão. E o trono da graça nos dá a provisão que nós necessitamos. Mas tem um verbo no início de Hebreus 4,16 que a gente passou um pouquinho batido. Hebreus 4,16 começa com um verbo muito importante. Vamos ler de novo? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, qual é o verbo aqui? Qual é a ação? Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Essa graça nos convida à proximidade. Mas quem precisa ser ativo nessa relação? O Senhor Jesus já fez a parte dele. Ele já abriu o caminho, Ele já abriu a porta. Quem agora Deus respeita a liberdade? Quem agora o pai vai respeitar? De dizer, olha, o filho quer ficar longe, ou o filho quer ficar perto, tem acesso. A atitude maior parte de quem agora que Jesus já fez a obra dele? De nós. Então você e eu precisamos intencionalmente nos aproximarmos. E eu termino essa ministração nessa noite, se você quiser ir um pouquinho mais para o final da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dizendo a você que a graça, ela não vem tudo que Deus tem para nós num dia só. Deus, Ele sempre tem nova graça, seja de perdão, seja de provisão, seja de resposta, porque a gente está vivendo cada vez um momento diferente, porque a gente está cada vez numa situação diferente, porque a gente está crescendo e está mudando os nossos desafios. Deus sempre tem algo diferente para nós. E a gente pode fazer essa graça crescer. A gente pode fazer essa graça se multiplicar.
A gente pode começar a perceber a palavra de Deus de uma nova forma. A gente pode começar a ter mais intimidade com Deus. A gente pode começar a perceber o poder e a unção de Deus mais intensamente. Porque em 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, quanto mais você e eu nos importarmos, hoje eu não estou precisando de perdão e hoje eu não estou precisando de provisão, o que eu vou fazer? Não vou na célula, não vou ir na igreja, não vou orar, não vou ler a palavra de Deus, afinal de contas a minha vida está resolvida hoje, eu não preciso nem de perdão, nem de provisão, está tudo certo. O que a Bíblia está falando? Se você buscar conhecer mais a Deus, a graça e a paz te serão multiplicadas. Então, quanto mais sede e fome você e eu temos por conhecer a Deus, mais graça sobrenatural, mais paz sobrenatural, mais poder e unção sobrenatural não serão adicionados na tua vida, serão multiplicados. E aí nós aceleramos a vida com Deus e fazemos retroceder aquilo que não vem de Deus na nossa realidade. Essa é a palavra do trono da graça. Aproxime-se, receba perdão e provisão todos os dias da tua vida, pela fé no Senhor Jesus e na sua obra da cruz.